profetas. Todos esses profetas do Antigo Testamento profetizaram acerca de Jesus Cristo. Mais de 500 anos o último profeta profetizou sobre Jesus. Existem 300 profecias sobre Jesus Cristo no Antigo Testamento. Todas elas comprovam Jesus Cristo. No Salmo 22, escrito 1000 anos por Davi, comprovado pelos manuscritos do Mar Morto, diz assim: transpassaram as minhas mãos e os meus pés e lançaram sorte sobre as minhas túnicas. Esse salmo está falando 1000 anos antes de Cristo. E Jesus foi crucificado e as suas mãos foram transpassadas, os seus pés também. O salmista também diz que o seu coração seria perfurado com uma lança. E a Bíblia diz que Jesus Cristo, eles não quebraram as pernas dele, ele teve o seu coração perfurado com uma lança. Mais de 300 profecias bíblicas acerca de Jesus Cristo. E agora, 1000 anos depois de Davi e 500 anos depois do último profeta, a Bíblia diz que Deus deixou de falar pelos profetas, esquece os profetas. Agora Ele nos falou pelo Filho. Aleluia. Ele nos falou pelo Filho, pelo qual Ele fez herdeiro de todas as coisas. Aleluia. No Antigo Testamento, Deus tinha dado uma lei para o homem. Ele tinha dito para o homem que quem vivesse pela lei, quem cumprisse a lei iria viver. Mas quem não conseguisse cumprir a lei pereceria. Mas no Novo Testamento, Jesus cumpriu a lei. E a Bíblia diz que todo aquele que crê nele será salvo. Amém. E todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Esse é o Evangelho de Deus. Ao escrever para os Romanos, Paulo diz assim, irmãos: ora, os gentios, aqueles que não são judeus, que buscavam a justiça, eles procuravam ser justos, praticando obras diante de Deus. Paulo diz, eles não alcançaram a justiça, embora eles procurassem a justiça, porque eles buscaram por meio das obras da lei. Mas Paulo diz, mas os gentios que não buscavam a justiça, alcançaram. Amém. Alcançaram a justiça que decorre da fé. Paulo diz, não a que vem pelas obras da lei, mas a justiça que vem pela fé. E quando Paulo usa o termo os gentios alcançaram, a palavra grega é katalambano, que significa eles agarraram com todas as suas forças. É que nem um pobre que não tem nada, miserável que não tem nada. E quando você coloca algo diante dele, ele que já não tem nada agarra aquilo com todas as forças, como se fosse a maior riqueza da vida dele. Esse é o Evangelho. Esse é o Evangelho. A Bíblia diz, Jesus falou que todo aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga. Esse é um padrão por discipulado, mas também é um padrão também da vida no começo, quando nós recebemos Jesus. Paulo fala que ele não queria ser justificado por justiça própria, que procede da lei, mas a justiça que procede da fé. A justiça que vem de Deus, não a que vem dele, a que vem de Deus pela fé. Essa justiça que Paulo está falando, que ele queria ser justificado. E ele disse que ele deixou todas as coisas e considerava como se fosse esterco, para que ele pudesse ser achado em Cristo. Ou seja, aquele que vem a Jesus tem que abrir mão da sua justiça própria, tem que abrir mão de si mesmo, tem que abrir mão das suas obras. Nenhum homem vai ser justificado por obras diante de Deus. Esse é o Evangelho. Por que nós temos que ouvir o Evangelho até morrer? Martinho Lutero diz, porque nós esquecemos dele todos os dias. Essa é a justificação que vem pela fé. Essa doutrina esquecida há muito tempo. Paulo fala, porque nele, no Evangelho, é revelada a justiça de Deus que vem pela fé, não que vem pelas obras, não que vem por aquilo que nós fazemos. Todos os 10 mandamentos, todos eles são de maneira prática. Não matarás, não terás outro Deus diante de mim, não idolatrarás, não darás falso testemunho, não isso, não aquilo. Mas o último mandamento, ele é subjetivo. Ele diz assim, ó, não cobiçarás. Ou seja, só quem pode saber se está cobiçando é Deus. E todos os homens cobiçam. Jesus também fala que se você sentir ódio no coração pelo seu irmão, você já pecou. Você já, como se tivesse matado ele. Aquele que odeia o seu irmão, João fala, é homicida.
Não adianta só não matar, não adianta só não roubar. Se o seu coração mata, se o seu coração rouba, se o seu coração cobiça, se o seu coração está morto em delitos e pecados, não adianta. Essa justiça não serve para Deus. Não adianta pegar um porco, um cachorro e criar como gente. Então Deus, o que Ele faz? Deus colocou nós em Cristo. E a Bíblia diz que a ira de Deus caiu sobre Jesus. E todos aqueles que receberam Ele, Deus deu o poder de serem feitos filhos de Deus. Amém. A saber, os que creem no seu nome. E João diz, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Todo mundo gosta desse versículo, mas o versículo 36 diz, mas aquele que não tem o Filho, não tem a vida, e a ira de Deus sobre ele permanece. Jesus Cristo veio para pagar pelos nossos pecados, mas só para aquele que abre mão da sua justiça própria, só para aquele que abre mão de si mesmo, só para aquele que recebe Jesus como sendo única base da sua justiça. Porque debaixo dos outros a ira de Deus está. É muito importante que nós sabemos disso. Muitas vezes nós pensamos que somos aceitos por Deus por causa das nossas obras, mas nós não somos aceitos por Deus por causa das nossas obras. Nós somos aceitos por Deus por causa do sangue de Jesus. Amém. Esse é o Evangelho. A gente ouve isso todo dia, mas ninguém ouve. Ninguém mais prega sobre isso. E eu decidi falar sobre isso justamente por ser um evento público. Justamente por isso. Porque todos precisam ouvir. Todos precisam ouvir. E sabe quem vai pregar isso? Não sou eu. É vocês que vão pregar isso. Amém. Se você não tiver... Bom, se você tem o Espírito Santo, você está habilitado para pegar isso. Pregar que o homem não vai ser justificado por obras diante de Deus. O Evangelho é uma ofensa. Paulo diz que o homem natural não aceita e não compreende, no original, as coisas do Espírito, porque para eles são loucura. O Evangelho é assim. Muitas vezes nós pensamos que estamos pregando o Evangelho, mas ninguém fica ofendido. O Evangelho é ofensa. O Evangelho é ofensa, mano. O Evangelho é ofensa para a soberba do homem que quer se justificar por suas obras. O Evangelho é ofensa para aquele homem que pensa que através de um amor carnal ele vai alcançar algo. O Evangelho é ofensa para aquele que acha que pode fazer qualquer coisa e que não existe um Deus que vai julgar ele. O Evangelho é ofensa. O Evangelho é ofensa. E o escritor de Hebreus diz assim, porque Cristo foi o nosso cordeiro na expiação. Ele foi morto fora do arraial, não dentro. Fora. Fora. O que significa isso? O sacerdote no Antigo Testamento, no dia da expiação, pegava 2 cordeiros. O primeiro cordeiro, então, era o cordeiro da propiciação. Esse cordeiro era imolado para cobrir. Propiciar significa cobrir, para que fosse aceitável o povo diante de Deus. E aquele cordeiro era imolado. E esse sangue ia lá para dentro, lá para a Arca da Aliança. E então era coberto o pecado do povo. Isso é propiciação. E tinha um outro bode que era morto. Na verdade, esse bode era solto no deserto. O primeiro era morto. Ele era solto no deserto e abandonado sozinho, caminhando, vagando. Bode para o destruidor. E esse bode sofria sozinho no deserto para morrer. Jesus Cristo foi os dois. Jesus Cristo foi o que propiciou a ira de Deus. E Jesus Cristo foi aquele que foi sozinho. Ele foi sozinho para o deserto da separação entre Deus e o homem. E quando Jesus sai para fora, eles crucificam Jesus fora da cidade, no Gólgota. Então ele está cumprindo esse ritual. O que significa isso, Yuri? O que é isso? E aí o escritor de Hebreus completa e diz assim, olha, vamos sair com ele para fora e vamos participar da sua vergonha. Vamos participar do seu vitupério. Ou seja, é vergonhoso mesmo. Muitas vezes as pessoas vão chamar você do que for, mas você foi chamado para passar a vergonha de Cristo, para levar a cruz de Cristo, não para a glória dos homens que não valem um centavo, mas para a glória de Deus, amados.
Você foi chamado para participar da glória de Deus. Aleluia. Jesus não recebia a glória que vem dos homens.